Ora, muito boa noite. Queria saudar a todos os queridos irmãos com a paz e com a graça do Senhor, enviando também saudações para aqueles que nos assistem, realmente à distância, que realmente possamos agora abrir os nossos corações para a sua palavra. E dessa forma queria iniciar com uma pergunta. É uma pergunta que normalmente nós não costumamos fazer. Ou não sei se já vos fizeram essa pergunta, que é a pergunta: qual é o teu dom? Ou quais são os teus dons? As pessoas podem dizer: e agora? O que é que eu digo? Não sei se alguém sabe, ou há alguém que possa dizer: eu sei quais são os meus dons. Há alguém? Lá em casa também podem responder, podem escrever e dizer assim: olha, eu sei, não sei, sei se calhar alguns, ou tenho realmente aqui estas dúvidas. Então, nesse sentido, é bom nós podermos estudar sobre isto, porque é um assunto bastante importante em que nós vamos abordar ao longo destes 2 meses, que fala realmente sobre dons espirituais. O tema aqui, não escondas o teu dom, está associado com a parábola realmente dos talentos, daquele que pegou no seu talento e o escondeu. E sabemos qual foi a sua consequência, ou de certa maneira uma profecia que o Senhor Jesus Cristo diz: a todos aqueles que o fizerem também da mesma maneira, vai acontecer dessa forma. Por isso nós vamos aqui partir numa aventura de descoberta, onde vamos compreender o nosso lugar no corpo de Cristo. Algo que é fundamental se nós realmente somos só salvos e de certa maneira ficamos por aqui, tem que haver realmente depois o resto, que é formos salvos para servir, não é para estarmos parados, para estarmos sentados, mas para fazermos algo no lugar do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, nesse sentido, nós vamos abordar aqui alguns aspectos em que vamos verificar, com base nas nossas experiências, com base no nosso estilo de comportamento, com a nossa paixão, nós vamos, através disso, são indicadores que nos vão orientar para descobrirmos os nossos dons. E então, dons ou dom, ou pelo menos há uma das coisas que todo aquele que é crente, automaticamente tem aqui uma garantia em que pelo menos um dom tem. Isto é certo. Agora, tu podes ter um, podes ter vários, e então a partir daí vamos iniciar esta descoberta realmente deste assunto, para que nós, ao olharmos para nós próprios, e às vezes também não é só para nós próprios, é para os outros, o que é que os outros às vezes dizem de nós, porque a gente diz assim: olha, eu fiz isto para mim não é nada, mas os outros, é lá, olha, eu não fazia metade. Não é? Portanto, porque os outros vão também nos ajudar a poder dar algumas competências, algumas experiências nesse sentido. Então, nós, perante o nosso comportamento, que o nosso comportamento vai reagir perante determinadas evidências que nós temos, mediante algumas experiências que nós adquirimos, e a tal paixão que realmente às vezes nós evidenciamos por alguma atitude ou alguma área, nós dessa forma podemos descobrir aqui realmente o nosso dom. Então, nesse sentido, o objetivo é nós agora olharmos para uma fundamentação bíblica, porque neste assunto há pessoas que têm determinadas opiniões, mas que não são bíblicas. Então nós vamos ter aqui um fundamento, um alicerce bíblico para que nós possamos equipar, porque se nós estamos a pensar que a igreja deve ser algo em que eu diga assim: epá, eu ando à procura de uma igreja em que tenha um bom orador, um bom mensageiro, que dê uma boa mensagem e que tenha uma boa música para eu sentar e de uma maneira cómoda estar assentado e escutar e ser alimentado. Ai, que maravilha! Se eu estou à procura realmente e se tenho esta maneira de pensar, não é isto que a palavra de Deus ensina para os santos, para aqueles que são realmente crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele nos equipa para, no sentido de termos um corpo todo ele a funcionar. Imaginem o que era vocês terem uma parte do vosso corpo que não funciona. Imaginem, eu no final do ano passado, esta parte aqui, ela não mexia. E a gente querer comer e lá eu estar aqui assim e não ajudar. Ou seja,
imaginem o que é se nós numa igreja, como um corpo, se nós estivermos parados, automaticamente estamos a inviabilizar todo o corpo e a prejudicar todo o corpo. Então, nesse sentido, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, e vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo está a ensinar sobre este assunto à igreja aos Efésios. Portanto, esta passagem aqui ela está dividida em cores, nós vamos já estudar um bocadinho sobre esta passagem, mas vamos primeiro lê-la. Efésios, capítulo 4, e versículo de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E depois continua, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem em erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que realmente o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e possamos abrir o nosso entendimento para dizer: ó Deus, o que é que tu pretendes realmente com esta mensagem? O que é que eu agora posso pegar nela e ter uma aplicação prática na minha vida? O que é que realmente tu queres que eu faça? Eu quero realmente poder desempenhar, eu quero ser assim uma pessoa ativa que possa estar num corpo, não de uma maneira parada, paralisada, em que o corpo fique paralisado, mas de uma maneira em que o corpo se mexa e seja ativo. E dessa forma nós aqui podemos analisar de forma mais pormenorizada realmente este texto. Este texto está dividido aqui em cores, conforme vocês estão a ver, porque basicamente nós vemos aqui diversos conceitos. Um dos conceitos que nós verificamos aqui é que houve aqui uma dádiva, ou seja, Ele mesmo, Jesus, concedeu. Ou seja, houve aqui uma dádiva, uma entrega, em que diz uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, Ele concedeu isto e depois vem nesta parte laranja dizendo o quê? Com vista ao quê? Porque é que Ele deu isto? Para que haja um aperfeiçoamento. Portanto, a ideia é que nós precisamos de ser aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Portanto, há aqui uma ação, há uma atividade, não há uma coisa estática. Para depois a edificação do corpo. Ou seja, se nós não formos aperfeiçoados, se nós não tínhamos esta capacidade de dizer assim, eu tenho que melhorar, há coisas em mim em que eu tenho que, de certa maneira, aperfeiçoar. E nesse sentido, eu tenho que começar a desempenhar, tenho que começar a fazer coisas. Não é? É a mesma coisa que nós, para começarmos a andar de bicicleta, nós temos que pôr os pés nos pedais e temos que começar a andar. E vai haver, se calhar, uns trambolhões e vai haver umas quedas. Quem diz andar de bicicleta diz o apertar os cordões. A gente, ao início, se calhar fazia ali um nó que tínhamos que romper com os cordões ou qualquer coisa. Mas em tudo nós temos que dar este início, este desempenho do seu serviço. Portanto, há aqui uma melhoria e há aqui uma atitude prática. Tudo isto para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, a igreja seja edificada. Se nós queremos que a igreja seja edificada,
Ou seja, se que a igreja cresça e esteja sólido, nós temos que começar a pôr pilares, temos que começar a levantar muros, que é para depois suster o respectivo teto e possamos continuar a crescer e estar tudo bem edificado. E se nós somos pedras vivas, automaticamente nós temos que nos juntar uns com os outros, saber trabalhar em equipa para que as coisas fiquem solidamente resistentes. E depois vemos a parte a verde, até que todos cheguemos, ou seja, tudo isto que nós vamos desempenhar desta forma, até que todos cheguemos, reparem, todos. O apóstolo Paulo não está a deixar até ele próprio de fora. Ele está a dizer, todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, este é o objetivo. É para aqui que realmente tudo contribui. Ou seja, por isso é que Deus concede, ou seja, o Senhor Jesus Cristo concedeu e deu realmente estes dons, para que depois os santos possam começar a ser edificados, para que chegue a este objetivo. Agora, começa a dizer aqui algo que dizer assim, cuidado. Reparem, alertas que nós devemos ter, e de forma individual e como igreja, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E é esta capacidade que às vezes nós temos que ter. É que nós, quando damos ensino, e nós falamos aqui, todos estes dons aqui estão relacionados sobre o anunciar da palavra, sobre o falar e dar ensino, para que todos que são o corpo, todos de uma maneira geral, possam desempenhar todos os outros dons, não é? Para que depois nós não sejamos, como às vezes acontece, que estamos a ensinar, mas depois faz-se coisas diferentes. Que é este alerta que somos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados com todo o vento de doutrina. Se me perguntarem sobre doutrina, eu isso não sei. Eu tenho que perguntar ao A, ao B, ao C. Portanto, aqui, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem em erro, portanto, nós temos que ter aqui algo sólido, conforme falamos anteriormente, termos estes fundamentos bíblicos para nós estarmos alicerçados. E dessa maneira, agora volto outra vez ao objetivo. Aqui esta parte é exatamente idêntica à outra. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo, que é a cabeça Cristo. E depois volta outra vez a mesma situação que vem aqui, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo, ou seja, vem esta parte prática novamente, de cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, vemos aqui esta função prática. Vamos tentar entender aqui esta parte melhor. A parte azul significa exatamente isso. Que dádivas Deus nos deu. Portanto, basicamente, nós estamos a falar aqui de alguns destes dons, que é os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, doutores ou mestres. Estes doutores ou mestres, nós vemos os chamados doutores da lei, que é quase como nós na atualidade podemos ser assim, os advogados, aqueles que conhecem e sabem interpretar a lei, as pessoas que se dediquem à justiça, em que verifiquem realmente isto. Mas aqui, quando nós falamos lei, estamos a falar da palavra de Deus. Pessoas com conhecimento da palavra de Deus. E neste sentido, estas pessoas que estão aqui, basicamente são estas as pessoas com responsabilidade de prestar todo o ensino, toda a parte da doutrina, no sentido de capacitar todos os outros. Que é isto que nós vamos verificar agora. Para quê? Qual é o propósito que Deus concedeu realmente àqueles dons? Não é? Para os santos serem aperfeiçoados. Quando nós estamos a ouvir um estudo, quando nós estamos a ouvir uma mensagem, quando nós estamos a ouvir um evangelista, quando nós estamos a ouvir uma coisa sobre a própria lei, um estudo muito aprofundado, é tudo para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados, no sentido, conforme vimos na passagem, que possamos desempenhar o nosso serviço.
possamos descobrir quais são os nossos dons, os nossos talentos, para começar a pôr em prática. E vemos aqui, essa prática não é para a nossa vanglória, não é para nós próprios, mas é para que a igreja seja edificada. Portanto, e vemos então aqui que, com base nisto, os objetivos que nós realmente vamos ter é o quê? É que haja uma unidade da fé e do conhecimento. Não há um que sabe e o outro que não sabe. Passam todos a saber, porque todos ouviram, todos têm essa capacidade de poder escutar, para depois desempenhar à sua maneira. Uns desempenham de uma forma, outros vão desempenhar de outra. E isto revela maturidade espiritual. A maturidade espiritual se revê nas escolhas, nas boas... Ou seja, quando surgem determinadas situações em que eu tenho que optar pelo A e pelo B, eu demonstro o meu conhecimento de uma forma prática. Eu demonstro que estou a servir e estou a auxiliar a igreja e demonstro assim maturidade para que nós possamos, como igreja, sermos reflexo de Cristo. Portanto, neste sentido, nós vemos aqui mais, de certa maneira, um gráfico para nós podermos entender que o objetivo é este, é que nós possamos estar juntos como uma igreja e a trabalharmos. E há uns que estão aqui deste lado, outros estão do outro lado, outros estão aqui. Portanto, nós próprios podemos, ao nos unirmos, mostrar aqui perfeita harmonia. Agora imaginem, se eu vos mostrasse esta fotografia e dissessem assim: agora vamos nós representar porque alguém vai tirar uma fotografia do ar. E onde é que eu fico? E agora para onde é que eu vou? E nós muitas vezes, na nossa realidade, na parte espiritual, nós temos que saber onde é que é o nosso lugar. Onde é que nós devemos estar? Porque se estivesse aqui um no meio ou aqui, estava fora do sítio. Não compunha a imagem, não é? Portanto, nesse sentido, a ideia é que nós possamos estar no sítio certo, desempenhando o dom respectivo, os dons respectivos para isso. E então nós vemos a tal situação. Deus capacita alguns para dar ensinos a todos, para que todos cheguem ao conhecimento dos seus dons e talentos, para que formemos esta unidade. Neste sentido, eu pus aqui algumas fotografias em que nós vemos aquela passagem que estava lá também em branco, que são os alertas que nós devemos ter. Portanto, nós verificamos que há pessoas que às vezes, mesmo com anos às vezes de igreja, demonstram alguma infantilidade, como nós vimos aqui no texto. E não são como bebés, como o apóstolo Paulo diz. E então há uma inconstância. Tanto estão em cima, como estão lá em baixo, como vêm outra vez cá em cima. Portanto, esta ingenuidade, que até está engraçado, o menino a tentar ajudar o coelho que caiu. Portanto, às vezes somos assim ingênuos. Por qualquer coisa que nos dizem, nós acreditamos. Nós não temos a capacidade de poder ler, entender, reter e ficar e permanecermos firmes. É daquelas situações que a gente diz: olha, é aquela hora. Aquela hora, que hora? Eu não sei. É aquilo. E somos assim ingênuos neste sentido. E o que é que acontece? É que às vezes queremos fazer coisas e sai sempre mal. A gente quer fazer sempre alguma coisa e parece que tudo na vida não corre bem. Porquê? Porque nós estamos a fazer sem entendimento, sem um conhecimento, sem algo aprofundado, sem algo realmente firme. E nesse sentido, nós o que vemos é que o oposto. Tem que existir a verdade, tem que existir amor, tem que existir crescimento. Se aquilo que era no ano passado, se eu estou na mesma, eu não estou a crescer. Se eu estou no mesmo há 5 anos, eu não estou a crescer. O que tem que existir é que tem que existir realmente nós olharmos para nós e sermos sinceros. E dizermos, o que é que eu realmente tenho feito? E depois dizer assim, tenho eu realmente mostrado amor ou tenho sido mais egoísta? Porque o principal de todos os mandamentos é colocarmos logo em primeiro lugar com todas as nossas forças em Deus. E depois devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isto é a base do mandamento. Se olharmos para a vontade de Deus que é manifesta, que é que todos se salvem, por isso Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, de certa maneira, tenha a vida eterna e no último dia seja ressuscitado. Esta é a vontade de Deus. O que é que eu tenho feito na vontade de Deus?
E desta maneira, o objetivo é nós crescermos. Portanto, demonstrarmos, se a gente pusesse e tirássemos assim, como é que nós estamos organizados, como nós vemos aqui, é necessário existir isto. Não é sem mais nem menos que as coisas agora a gente entra aqui e acontecem. É necessário ensino, é necessário realmente preparação para que nós possamos olhar para nós próprios e começarmos, de certa maneira, a melhorarmos e otimizarmos para que tudo, como o resultado final, é que todo o corpo, não é só uns, conforme vimos, todo. E a ideia, nós às vezes temos que ajudar aqueles que não estão a acompanhar. Os professores, quando veem cá um aluno que não sabe, olha, eu vou trabalhar com este. Não, vai tentar puxar para que ele acompanhe juntamente com os outros, para que estejam realmente a dar a matéria e não passar para outra matéria enquanto todos não a terem aprendido aquilo. Portanto, da mesma maneira, nós temos que crescer desta união. Portanto, efetua o seu próprio aumento, todo o corpo edifica a si mesmo, porque quando um começa a trabalhar, parece que não, mas começa a motivar outro. E já são 2, e já são 3, e as coisas começam a andar. Mas também é o oposto. Às vezes a gente vê, estamos a trabalhar e os outros a descansar, a gente, eu também vou descansar mais um bocadinho, eu vou parar, vou mais devagar e vou entrar numa outra situação que vou mais calmo. Porque os outros não fazem, eu também não faço. Portanto, aqui nós vemos, cada um serve o outro e é servido. É isto que realmente nós verificamos. O próprio apóstolo Pedro também nos fala exatamente sobre esta passagem, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, está aqui quase que a convocação da seleção nacional. Ou seja, vós, quem? Os santos. Se tu és uma pessoa santa, santo, se tu aceitaste o Senhor Jesus Cristo, se tu percebeste o plano de Deus para a tua salvação, uma das coisas que nós vemos é que tu passas a ser uma raça eleita, um povo seu. Passamos a ser feitos filhos de Deus. E este povo de propriedade exclusiva de Deus não é para estarmos sentados, é para nós proclamarmos, para realmente passarmos à ação. E é isto que Deus quer, esta continuidade que nós verificamos do cristianismo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, passou para os discípulos passaram para a igreja foi passando de geração em geração. E a ideia é nós continuarmos sempre desta forma. Para quê? Para que outros também possam ser chamados das trevas para a luz. Há uma passagem também no Velho Testamento, no livro de Números, que nos fala numa situação em que nós víamos que praticamente só Moisés é que estava a liderar, e chegou uma altura em que ele convocou mais 70 homens, e sobre esses homens desceu realmente o Espírito Santo, e eles começaram a profetizar. E então depois vemos que alguém chegou a Moisés e disse assim: olha, cala-os, eles estão aqui realmente a falar, cala-os. No sentido que, de certa maneira, só como fosse Moisés, mas o que vemos aqui em Números 11, 29 diz: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles 70. E o que é que acontece? É que Moisés está a falar um pouco sobre isto, um pouco com esta visão já, que é: nós atualmente, o Senhor nos deixa o seu Espírito. E da mesma maneira como estes profetizaram, começaram a fazer, se realmente nós somos filhos de Deus, se nós temos o Espírito, algo nos impele também para começar a fazer, a exercitar o nosso dom. Dessa forma, realmente podemos ver aqui onde é que te encaixas no corpo de Cristo. Então, em Romanos, fala-nos também sobre os dons, e vamos ler então esta passagem em Romanos 12. Depois de logo do início, o apóstolo Paulo estar a dizer: rogo-vos pela compaixão, ou seja, de Deus, a partir dali está a implorar, de certa maneira, de uma forma muito veemente. E neste versículo 4 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Portanto, aqui não está a dizer, mas nem todos os membros trabalham. Não. Temos todos funções diferentes. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, o que nós verificamos aqui é que estes dons foram dados à igreja. Através do Espírito Santo, os chamados dons espirituais, é algo que foi-te concedido para tu exerceres. E desta maneira nós vemos esta exortação para que nós possamos pôr em prática. Há aqui uma ação contínua no sentido de dizer assim, não escondas o teu dom. E aqui há uma coisa que nós temos que ter respeito. É que eu posso ter determinados dons, mas eu não posso fazer com que os outros sejam iguais a mim. Porque às vezes há esta situação. O que resulta para mim vai resultar também para os outros. Olha, eu noutra vez, eu estava assim também como tu estás, eu tomei uns comprimidos, fiquei logo bom. Isso é um erro terrível, não é? Porque o que é para mim, o outro pode ter até outra coisa, até pode ser coisas semelhantes, mas tem que ser um médico a analisar e a ver se realmente é aquele sintoma ou não, porque estar a medicar-se, a automedicação, é perigoso. E o que é que acontece? É que nós, se olharmos para aqui, para esta passagem, nós verificamos aquele que contribui, não é? Que tem o dom de contribuir, aquele que exerce misericórdia. Nós vemos aqui realmente o que exerce ministério. Todos são dons diferentes e todos colaboram. Agora, nós não podemos ser aquele que tem o dom de ministério, dizer aos outros que também têm que ter esse dom. Tem que haver esta compreensão de dizermos, olha, nós temos diferenças, mas todos nós vamos trabalhar e vamos nos unir neste propósito de igreja. Portanto, nesse sentido, dons espirituais. Os meus dons espirituais são dados por Deus. Nunca distinguem que é assim. Há uma coisa que são talentos, que é algo que nós possamos desempenhar e trabalhar ou ser ensinado neste sentido. Há coisas que são manifestas de Deus, que mostram logo aqui uma diferença. Os meus dons espirituais respondem à pergunta, o quê? Ou seja, o que nós estamos a verificar é que o dom espiritual é uma habilidade distinta, dada a cada crente para a edificação do corpo de Cristo. Se é uma pessoa que sabe falar muito bem, mas como é que se diz, nos casamentos, nas festas e que fala muito bem, não é na igreja. É uma pessoa que tem realmente uma capacidade de diálogo, de comunicação, mas não na igreja. Nós, quando vemos os dons são para edificação do corpo de Cristo. Não para a sua própria vanglória, para que a pessoa realmente saiba fazer aquilo muito bem. Não, é algo em que a pessoa até faz, e muitas das pessoas que têm o dom às vezes nem se apercebem, porque fazem com tanta naturalidade, e para eles é tão fácil fazer, mas os outros vão sentir, dizer assim, olha, eu senti a presença de Deus naquilo que tu fizestes. E sentem realmente o amor, o carinho e a entrega, algo diferente em que notam, não, olha, isto está a vir de Deus. É um dom que é-te dado para que tu possas, de certa maneira, edificar a igreja. Portanto, nesse sentido, porque Deus decidiu me dar dons espirituais? Portanto, conforme nós já falamos aqui em algumas das passagens. Portanto, em primeiro lugar, para glorificar a si mesmo. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Este é um dos objetivos que nós vemos da palavra de Deus. Depois vemos para edificação do corpo de Cristo, conforme nós já falamos em Efésios. Para desenvolver a unidade no corpo, também, conforme nós já vimos. Para desenvolver maturidade no corpo de Cristo. Para o crescimento do corpo de Cristo.
e depois para o bem comum do corpo de Cristo. Portanto, nesse sentido, nós somos uma peça do puzzle, onde nós vamos juntar e vamos fazer um puzzle todo, que é a sua igreja. Nesse sentido, realmente, nós podemos ver como os dons espirituais e responsabilidades se interrelacionam. Portanto, nós vemos aqui o dom de dar e a responsabilidade de contribuir. O dom de evangelismo e a responsabilidade de partilhar a fé. Ou seja, há uma coisa que é, apesar de existir o dom de dar, apesar de existir esse dom, todos nós devemos contribuir. Mas há pessoas que têm o dom de contribuir, o dom de dar. Mas é uma coisa que todos nós devemos fazer. Mas depois há aqueles que têm o dom. O dom do evangelismo, e todos nós temos a responsabilidade de partilharmos a fé. Mas há aqueles que conseguem fazer de tal maneira que nota-se que têm o dom do evangelismo. O dom de intercessão, não é? Todos nós devemos orar. Todos nós devemos realmente ter esta capacidade de comunicar com Deus. Mas há pessoas que têm realmente o dom de orar de tal forma, nesse sentido, a mesma coisa, o dom de serviço. Todos nós temos que servir, mas há aqueles que realmente manifestam o respectivo dom. Neste sentido, portanto, vemos aqui uma orientação para os dons, mas tem aqui alguns perigos também, que é os perigos relacionados com os dons espirituais. Às vezes nós sentimos dizer assim, epá, eu gostava de ter aquele dom. Epá, olha, aquele, eu identifico-me com aquilo, eu gostava, mas eu não tenho capacidade. E ficamos com aquela situação de querer exercer um dom que não é o nosso dom. Assumir uma atitude de superioridade espiritual. Aquela situação que, epá, eu fiz isto, e como se fosse, como nós vimos na igreja de Coríntios, que andavam uns a dizer que eram melhores do que os outros relativamente com os dons. E o apóstolo Paulo vem ali no capítulo 12 de 1 Coríntios esclarecer, e depois no capítulo 13 demonstrar que acima de tudo é o amor. Nesse sentido, outro também perigo é negligenciar o teu dom. Conforme disse há pouco, às vezes nós fazemos as coisas com tanta naturalidade que pensamos que o dom é algo que é muito difícil de fazer, em que eu tenho que me esforçar. Mas as pessoas que têm o dom saem com uma naturalidade e às vezes negociamos e pensamos que não temos. E dessa forma não o exercemos e achamos que isso não é nada. Outra situação, focar mais no dom do que na sua aplicação no ministério. Às vezes há pessoas que dizem, eu tenho dom, mas depois, se calhar até o podem ter, mas não o aplicam. Vemos também outra situação, é ser legalista sobre como os dons funcionam. Às vezes começamos a dizer assim, não, é assim, é assado, e não é nada disto. E começamos a colocar obstáculos e situações assim à frente. Trazer a atenção para ti em vez para Deus. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de verificarmos, conforme nós vemos homens de Deus, conforme nós vemos inclusivamente os próprios anjos, em que toda a situação que nós fazemos é para o Senhor e não para nós próprios. Nesse sentido, eu queria apenas terminar com a lista que nós verificamos biblicamente relacionado com os dons. Um assunto que nós vamos depois tocar em cada um deles. E aqui nós podemos dizer, se às vezes alguém perguntar, olha, qual é o teu dom? O meu dom é de fazer a limpeza na igreja. O meu dom é técnico. Eu sou muito técnico e gosto de fazer coisas técnicas. Os dons que nós vemos biblicamente são estes. Portanto, é estes que nós vamos a verificar. E é estes também que nós vamos fazer determinados exercícios. Para quê? Para que nós, com base, conforme nós falamos inicialmente, com base nas nossas paixões, com base nos nossos comportamentos, com base nas nossas experiências, possamos descobrir se temos um destes, porque um destes temos que o ter, ou se temos 2 ou 3 nesse sentido. Então vamos, agora com o tempo, começar a entrar realmente nesta
aprofundar e vamos falar sobre cada um deles em específico para que nós até possamos, epá, eu estou-me a identificar com isto. Olha, isto que estás a dizer é como se estivesses a relatar como eu sou. Portanto, e desta maneira possamos descobrir aqui tudo isto para que haja o crescimento e a edificação da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e possamos durante estes meses estarmos receptivos a podermos aperfeiçoar-nos, a podermos com verdade olharmos para as coisas no sentido de melhorarmos e dessa maneira, todos juntos, possamos realmente formar aqui um corpo sólido para a honra e glória do Senhor. Vamos então ter um período de oração, portanto, queria também desafiar aqueles que estão em casa a poderem agora, neste final, a poderem sozinhos ou com alguém que estejam acompanhados, ter um período em que possam orar pelas suas próprias situações, ter uma conversa com Deus, simplesmente, olha Deus, eu estou a passar por isto, tu sabes, possas intervir em algumas situações, que possas também orar aqui pela igreja realmente local. Portanto, faço o desafio, fecha os teus olhos e passa agora um tempo na intimidade com o Senhor e que realmente o Senhor nos abençoe.